As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Mais uma vez, bom dia para você que se liga na sua 104. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Debate 104 ao vivo, todas as sextas para você. E para quem nos ouve aí no domingo, é uma reprise, tá bom? Todas as sextas nós temos aqui o nosso Debate 104 com um time de pastores, pastoras, convidados, para estarmos juntos estudando aqui um tema, né? Trazendo esse tema aqui, explicando para você à luz da Bíblia. Eu digo que é praticamente uma escola bíblica dominical que nós temos todas as sextas aqui na nossa programação. E hoje não vai ser diferente. Lembrando que você pode estar nos acompanhando tanto ao vivo aqui pela 104, também pelo nosso aplicativo, né? Você que tem aí seu aparelho iOS, Android, pode estar baixando o aplicativo da 104. Também você nos acompanhando através do nosso site, acessando aí o www.104fmgospel.com.br. E ainda estamos ao vivo no Facebook, mas se não der para você acompanhar na sexta-feira, aos domingos também, ou qualquer, né, oportunidade que você tiver, você pode estar acompanhando depois aí o nosso Debate 104, que fica salvo lá, tá certo? Fica salvo lá os vídeos das nossas lives aqui todas as sextas-feiras. Começando mais uma edição do Debate, então, aí lembrando o seguinte, você também pode participar do nosso Debate 104. De que maneira? Enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 33999610104. 33 é o DDD, número 999610104. Mensagens de texto, tá bom, gente? A gente pede então, se você for enviar aí a sua pergunta, né? De repente for participar aí, dando a sua opinião, envie mensagem de texto para o nosso WhatsApp. 33 é o DDD, número 999610104. Vamos ao nosso tema do dia? Conheça o tema do dia. Hoje nós vamos falar sobre amizade. Amizade com alguém que fala mal de Deus pode atrapalhar minha vida espiritual? É o que nós vamos saber daqui a pouquinho com o nosso time de pastores convidados. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Já que falamos aqui nos pastores convidados, é hora de conhecermos, né, o nosso time de pastores hoje aqui, abençoadíssimos, para a gente estar estudando esse tema aqui nesta manhã. E nós estamos recebendo mais uma vez ele, a presença do pastor José Franco, da Igreja Batista Morada do Vale. Pastor José Franco, mais uma vez, paz, bom dia, seja bem-vindo. Paz, meu querido, bom dia, uma alegria muito grande estar aqui e nos bastidores conversando. Primeira vez que eu estou com a Abilei. E pastor Charles, já tem um tempo, né? Mais de ano que a gente não está junto aqui, mas graças a Deus, aprova o Senhor hoje estarmos aqui. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos iluminando para poder trazer luz a esse tema que foi proposto. Amém, amém. Estamos recebendo também o pastor Abilei, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular do centro da cidade. Pastor, seja bem-vindo, paz, prazer. Bom dia, Alessandro. Prazer estar aqui, né? Bom dia a todos os ouvintes da rádio também, 104,9, pastor José Franco, né? José Franco, pastor Charles Smith, que é esse nome internacional, mais uma vez estamos aqui, é grande honra estarmos aqui. Tá certo, e estamos recebendo ele, pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, da Ilha dos Ararujos. Pastor Charles, mais uma vez, paz, bom dia, seja bem-vindo. Paz do Senhor, né? A todos os ouvintes da rádio. Que bom a gente estar aqui de novo. Essa voz bem demais, rapaz. Toda vez que eu escuto essa voz, parece que eu estou dentro do supermercado, ouvindo uma oferta do dia. Deus é bom demais. Mas, ó, gratidão aí, né? Por a gente estar reunido aqui. Zé Franco também tinha muito tempo que a gente não se via. Bilei que a gente conheceu. E Deus vai fazendo isso, rapaz. Tem pessoas que você conhece e tem outras que é o Senhor que te apresenta. Isso, então, Deus abençoe nossa manhã aí e o lar de cada ouvinte também. Amém, amém. Pastor Charles, vamos aproveitar que nós, né, finalizamos aqui a roda com o senhor, pedir para que faça uma oração para a gente dar sequência ao nosso debate, pode ser? Amém.
Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos agradecê-lo, primeiro por nós estarmos de pé, o Senhor está nos presenteando com mais um dia, e o que o Senhor faz é isso, o Senhor acrescenta vida aos nossos anos. Amém. Obrigado por esta manhã, pela semana que tivemos, e agora estamos aqui na total dependência do Teu Santo Espírito para trazermos uma palavra, Senhor Deus, uma instrução sobre um assunto tão importante que é a amizade, porque o Senhor nos criou para nós nos relacionarmos uns com os outros. Verdade. Foi o Senhor quem disse que nós somos teus amigos e que o Senhor não nos chamaria mais de servos. Verdade. Obrigado, porque a amizade do Senhor é a amizade mais preciosa que nós temos. Ensina-nos, ó Deus, através dessa amizade, nós descobrirmos e ressignificarmos o valor de algo tão importante nesses dias, que é ser amigo. Ser amigo de Deus e ser amigo também daqueles que nos cercam. Amém. Muito obrigado, nos inspire mais uma vez e usa-nos como instrumento do Senhor. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 104 FM. 104 FM. Muito bem, nosso tema apresentado, os pastores também de hoje, convidados apresentados. Vamos continuar aqui então o nosso debate 104, lembrando que se você quiser participar, né, de repente enviando aí a sua dúvida, dando a sua opinião, pode também participar, pode estar enviando aí para o nosso WhatsApp DDD 33 99961 0104, mensagens de texto, tá bom? Bom, Pastor José Franco, eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui. Não, se disser pra começar aqui, ó, da esquerda pra direita. Vamos lá então. Amizade com alguém que fala mal das coisas de Deus pode atrapalhar minha vida espiritual? Sendo curto e grosso. Não? Não. Vai depender de você. Entende? Se você é firme, se você é convicto, o que o outro vai falar ou não vai atingir você, porque você tem certeza naquilo que você acredita. Agora, se você está balançando, aí sim, Aí é perigoso. pode comprometer. Mas quando você tem convicção, se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Ninguém vai poder. Tudo bem que, dependendo do calor da situação e pela pressão, vamos dizer, psicológica ou até mesmo em outros estados, né? Você em algum momento vai ceder, mas a gente percebe ao longo da Bíblia homens e mulheres que não cederam por causa da convicção. Se você é convicto da sua fé, pelo contrário, em vez dele te influenciar, é você que tem a oportunidade então de influenciar o outro, né? Porque é a sua convicção, é a sua firmeza que vai então ditar o seu destino. Se você tem certeza, vai em frente. Agora, se você titubeia, é perigoso. Tá certo, então. Pastor Charles, o senhor concorda com o pastor José Franco? Olha, eu acredito o seguinte, a Bíblia diz que nós somos chamados para evangelizar os perdidos, não para ter intimidade com eles. Eu vou entender aqui, a pessoa que fala mal de Deus, eu vou chamar aqui do incrédulo, o descrente, tá? É nesse campo que eu quero que a gente trabalhar. Por quê? Não tem nada de errado você construir uma amizade de qualidade com um descrente, desde que o seu foco seja ganhá-lo para Cristo. Paulo, quando ele fala que se fez de fraco para ganhar os fracos, ele está falando sobre isso, né? Porque eu acho interessante, nós temos 150 salmos na Bíblia. O primeiro salmo, no primeiro versículo, vai falar o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta. O que é conduta? Estilo de vida. Aquele que não imita a conduta e nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor? O que fala mal de Deus. O zombador, aquele que ridiculariza a sua fé e que despreza o que é divino, o que é sagrado. Então, assim, a gente vai ver depois, é claro que a palavra diz que eu fui chamado para evangelizar os perdidos, não para ter intimidade com eles. Mas a palavra também diz que eu não posso ignorar os incrédulos. E nós vamos, no decorrer do debate, ver que pelo menos tem duas situações que eu creio que a gente pode e deve ser instrumento de Deus na vida de um descrente e do incrédulo. Primeiro, através da oração. Né? Eu tenho certeza que nós que estamos aqui, dentro desse estúdio, nós somos fruto da oração de alguém. Então alguém orou por nós, alguém intercedeu em nosso favor. Então nós chegamos aqui porque alguém que cria no Senhor, num momento que talvez nem todo mundo nasce dentro de um lar cristão,
mas fruto de oração. E também nós temos que considerar aqui o serviço. Através da oração e do serviço, e quando eu falo serviço aqui, eu estou falando de duas coisas. Trabalho, onde Deus te plantou, você está ali para produzir frutos, e testemunho, tá? Mas a gente vai deixar isso para trabalhar melhor no decorrer do debate. Tá certo, então. Eu quero ouvir agora a opinião do pastor Abiley. Pastor Abiley, o senhor concorda com o pastor Zé Franco, com tudo que o pastor Charles Smith falou aqui? Ou só tem uma outra posição? Concordo com ele sim, tá? Não atrapalha não, né? A gente tem amizade. Agora, depende. Tem dois lados aí, né? Se for um crente, criança ainda na fé, recém-convertido, e a gente saiu agora, você vai voltar pra lá pra ter amizade com aquele amigo que outra hora, ontem de ontem, você tava lá na balada com ele, aí tem que se afastar dessa amizade, né? Agora, se é aquele crente já, né, tá firme na rocha, consolidado, aí você não tem que deixar, porque tem dois lados aí, né pastores? Muitas das vezes aí a pessoa já cresceu num berço evangélico, teve aquela amizade de escola, de infância, e assim, aquela amizade que não tinha maldade nem nada, cresceu, foi pra igreja, tá ali na igreja, um virou pastor, obreiros, servo de Deus, e o outro não, mas mantém aquela amizade ali, aquele não influenciou, porque não cresceu naquele meio. Agora tem pessoas que saíram do mundo ali, naquela prática, na verdade, é a rotina que eles tinham. Na verdade não é a pessoa, é o convívio da rotina que a pessoa tem, que você tem que se afastar, né? Não é a pessoa, que a pessoa faz. Correto, tá bom então. Pastor José Franco, é errado ter amizade com alguém que não crê em Jesus, mas também não fala mal quando não cita o assunto? Pelo que eu entendi aqui, a pergunta tipo, eu tenho um amigo, ele não crê em Jesus, mas eu quero estar com ele, ele respeita a minha religião, alguma coisa assim, seria errado isso? Não, para mim não existe problema algum. Voltando ao início, né? A gente vai aqui de forma homeopática, né? Porque se a gente for dar realmente tudo, logo de primeira, acaba, né? Né? Mas, pelo contrário, você precisa ter. Porque o sal dentro do saleiro, você pegou no lado direito, é sal, pão, experimentou sal. Pegou do lado esquerdo, qualquer lado ali é sal dentro do saleiro. Uhum. Agora, é muito importante que o sal ele tem que dar o sabor aonde ele for colocado. Eu sou o sal. Nós, como cristãos, nós somos sal. O papai mesmo, Jesus mesmo disse, vós sois o sal da terra. E é para dar esse sabor, é para fazer essa diferença. Então não há, na minha percepção, nenhum problema, e como está colocado aqui, errado ter amizade? Não. Porque se você, pegando o gancho do pastor Charles agora há pouco, eu vou ter que evangelizar quem? É o não crente. Correto? Então, para eu evangelizá-lo, eu preciso criar, de certa forma, um vínculo com ele, inclusive um vínculo de confiança. Ele precisa enxergar em mim alguém em que ele possa confiar, alguém em que ele possa realmente ter acesso. E se eu não dou essa abertura, como é que eu vou ganhá-lo para Jesus? Sabe? Então, não essa amizade não é como nós encontramos na primeira carta de João, amar o mundo. Não é? Até fiz questão de abrir aqui para nós, fala, filhinhos, não é para amar o mundo, nem o que há no mundo, ou seja, aquilo que está contrário a Deus. Mas eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu preciso fazer a diferença com ele. Eu falo lá na igreja, é muito fácil ser, abre aspas, crente dentro da igreja. Tá todo mundo ali, aleluia, glória a Deus, canta, a paz do Senhor, depois vai embora. Mas o que acontece da porta, da calçada para fora? É ali que eu preciso fazer a diferença. Será que o meu vizinho, não crente, ele gostaria de ser como eu sou? E aí cabe o meu testemunho. Então eu preciso ter amizade, sim. Veja bem, o ter amizade não significa compactuar com tudo aquilo com que ele faz. A pessoa faz, né? Ok? Eu tenho, assim, no círculo de amizades e coleguismo, pessoas que têm seus mais variados vícios. Mas e aí? Eu vou deixá-la de lado, falar assim, eu não quero convivência com você, porque você é viciada nisso, naquilo outro. Então você é longe de mim. Estou desprezando aquela pessoa. E o que se passa no íntimo daquela pessoa? Poxa vida, fulano de tal diz que é crente, nem gosta, nem olha pra gente.
Entende? Então a minha percepção é, você precisa sim criar amizades não cristãs para que você tenha a oportunidade de conquistá-la e não ser conquistado. Voltando um pouco aqui ao pastor Abilei, é que se eu percebo a fraqueza, eu preciso me distanciar para fortalecer-me e eu ter condições de. Mas eu também não posso dar a desculpa de ser novo na fé, porque existem muitas pessoas que já estão anos e anos e anos dentro da igreja, mas só estão dentro da igreja. Não tem uma experiência real com Jesus. Um novo nascimento. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, eu nasci de novo em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tá certo? Então eu não posso também dar desculpa, eu não vou porque eu sou... Não. Em Cristo Jesus você se fortalece como? O pastor falou, na oração, na leitura da palavra. Nós encontramos tudo dentro da Bíblia. Então, não é errado ter amizade, pelo contrário, você precisa ter amizade com o não crente, desde que... Não se deixe influenciar. Isso. Você não seja contaminado. Eu fiz até, permite fazer a menção aqui, sobre o termômetro e o termostato. Termômetro e termostato. Sim. Nessa relação você precisa ser o termostato. Você precisa limitar. O termostato é que vai indicar, por exemplo, aquele aparelho ele está marcando 21 graus. Então a hora que chega a 21 graus, ele desliga, porque já está pronto. É o termostato. O termômetro não, é 21, ele vai para 21. Está 22, 22. O termômetro ele acompanha a temperatura ambiente. Então, um crente termômetro, ele acompanha a temperatura daquele ambiente. Se as pessoas estão fazendo coisa errada, ele vai fazer coisa errada. Se está fazendo certo, ele vai fazer certo. Mas o cristão, permita-me usar essa figura, termostato, ele não vai deixar se levar. Ele vai colocar o limite. Até aqui pode. Daqui para frente não pode. É isso aí. Tá certo. Pastor Abilei? O pastor falando, eu lembrei do crente camaleão, né? Aonde ele chega, ele é a cor do local. Então, 1 Coríntios aqui, no capítulo 15, diz assim, não deixe enganar, mas as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, assim, o que a gente tá falando aqui, o pastor José Franco estava dizendo aí, sobre ir, né? Aí entra na questão do vou ou vou recuar porque não estou preparado. Mas nós estamos falando aqui da amizade, né? Então, assim, é algo mais íntimo. O pastor falou também, o pastor José Franco falou sobre isso. A amizade. Então, assim, a amizade é o que o Alessandro falou. Aquilo não pode influenciar na nossa vida. Aquilo que a pessoa faz não pode influenciar. Eu posso estar no meio ali daquilo que o meu amigo está fazendo. Exemplo, eu posso estar ali numa roda de bar, numa mesa de bar. Nós, vamos colocar nós aqui como os pastores. Eu tenho um amigo, ter amizade não tem problema. A gente pode ter amizade íntima, como o pastor disse, eu também tenho vários amigos, né? Mas eu vou assentar lá na mesa de bar, lotado de cerveja em cima da mesa. Aí eu vou, pastor Abilei se sentou ali, o pastor Abilei vai estar bebendo. Não, talvez eu tô forte para não beber. Mas passa aquela irmãzinha lá da igreja. O pastor tá lá bebendo, o pastor Charles Smith tava lá, rapaz. Aí o pastor tava lá rindo com um amigo, rindo. Pastor Charles tava morto de bêbado. Levemente alcoolizado? Aí você não sabe uma coisa, menina. Aí entra o espírito da fofoca. Você não sabe uma coisa, ele foi embora carregado. Então, assim, tem coisas que é lícita, mas não convém. Não convém pra gente. Ter amizade. E outra coisa, o pastor José Franco tava falando aí. Os nossos próprios amigos, né? Eles espelham na gente, olha os testemunhos. Então, quando a gente tá ali e de repente começa a acontecer algo ali que não tem nada a ver com o cristianismo, e a gente entra, eu tô tentando ser mais leve possível para não falar, a gente entra ali e começa a fazer algo ali que ele tá fazendo, para eles estão certos naquilo ali, mas para julgar a gente, ué pastor, por que você tá cantando essa música aí? Ué pastor, por que você tá fazendo isso aí? Então, eles espelham na gente e vê o testemunho, o nosso testemunho, que vai ganhar eles para Jesus, né? Correto. Pastor Charles.
Olha, é aquilo que a gente está conversando, né? O foco do relacionamento tem que ser ganhar essa pessoa para Cristo. Então eu acho que a gente tem que separar um pouquinho o contato de amizade. Amizade pressupõe intimidade. Contato não, eu tenho contato com muita gente. Né? Às vezes, as pessoas às vezes até costumam misturar isso também, né, pastor? Às vezes fala assim, você é amigo de fulano, ou não, eu tenho contato. Você ter contato é diferente de você ser ter amigo. Intimidade. Isso, amizade para mim aqui pressupõe intimidade, tá? Mas o que olha, Jesus falou uma coisa em Mateus 5,16, ele fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Neste contato ou nesta intimidade com aquele que não crê, né? Qual é o propósito? Se é ganhar essa pessoa para Cristo, essa pessoa tem que ver Cristo em mim. Porque você é a Bíblia que o mundo lê. Jesus comeu com pecadores, andou com pecadores, mas não pecou junto com eles. Sim, boa colocação. A grande diferença hoje que eu vejo é essa. E aí, por que o Senhor Jesus falou isso, né? Através das boas obras. Ele está falando do quê? Do seu testemunho. Então esse testemunho vai ser dado no trabalho, esse testemunho vai ser dado na vizinhança, na faculdade, na escola, né? Em qualquer ambiente que você tiver. E aí qual é o propósito? Por que ele está falando que esse testemunho pode fazer com que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus? Então o que acontece? Através desse contato ou desta intimidade, que pressupõe a amizade que nós estamos falando aqui, a pessoa vai ver Cristo em nós. A partir daí, ela se volta para Ele dando louvor ao Pai. Né? Porque glorificar aqui é o sentido de quê? De dar louvor. Então, na verdade, Alessandro, eu acho que naturalmente também, à medida que você vai aprofundando o seu relacionamento com Deus, uma das principais áreas que Deus começa a mexer são as nossas amizades. Com certeza. Deus nunca vai permitir que quem esteja do seu lado te leve para longe do propósito dele na sua vida. Então eu acredito que quando você não fez nada, que você não tomou nenhuma atitude que justifique o distanciamento de alguma pessoa com quem você tinha um contato, que você tinha uma amizade, isso pode ser o próprio Deus tirando do seu caminho aquelas pessoas que podem tentar tumultuar o propósito dele na sua vida. E o que ele vai fazer? Aí nós vamos entender como igreja. Por que a igreja é a família ou a Assembleia Universal dos Santos? Né? Porque ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. O que Deus faz na nossa caminhada? Ele vai nos cercando de pessoas que têm o mesmo propósito que eu tenho. Então, eu acredito que não tem problema nenhum você ter contato, de você ter amizade, desde que o foco seja ganhar essa pessoa para Cristo, tá? Pastor Abilei falou um negócio que é sério, a gente vê hoje muito isso. Eu também acho que uma das formas dos nossos valores serem testados são com as pessoas que nós andamos. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano foi para a faculdade e desviou. Eu falei, não, filho, ele já estava desviado antes. Ele só precisava de um lugar para mostrar isso. Então, é fácil a gente terceirizar e jogar a culpa no outro, né? Mas só para passar aqui, Provérbios tem muitos versículos que vão falar sobre a influência das amizades que nós vamos construindo ao longo da vida. Provérbios 12, 26 fala assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Isso significa que o perverso tem o poder de destruir, de tumultuar a sua caminhada, né? Provérbios 13, 20. Aquele que procura a companhia do sábio se tornará sábio também. Mas se você estiver na companhia de pessoas tolas, acabará mal, será afligido, né? E só fechando, Provérbios 14, 7, ele fala assim: afaste-se das pessoas sem juízo, tolas, insensatas, porque no conselho delas você não encontrará conhecimento. Então eu acho assim, maturidade, né? Resumindo aqui, a gente tem que ter maturidade até para saber com quem que a gente vai caminhar. Sim, com certeza. E dentro disso, se permite uns 3 minutos breves aqui, acho que à vontade, que o pastor colocou, não é, sobre o novo nascimento. Na década de 90, quando eu estava então fazendo o técnico em contabilidade ali no interescolar, quem estudou naquele tempo, naquele colégio, lembra que naquela pracinha ali tinha a feirinha, sempre servindo as guloseimas lá, mas também tinha bebida alcoólica. Uhum. Eu era recém-convertido, estava quentinho, tinha pouquíssimo, tinha ano que eu tinha me convertido, e ali eu estava. E como eu já tinha feito o segundo grau,
né? Eu tinha feito científico, eu era dispensado de algumas matérias. Então a gente tinha uma carteirinha que a hora que chegava naquela matéria que eu já tinha feito, eu era dispensado. Se eu quisesse ficar na biblioteca, no pátio, algum lugar, eu ficaria tranquilo. Só que na quinta-feira tinha feirinha. Então toda quinta-feira pegava o meu dinheirinho, ia lá pra fora e comia o meu salgadinho, tomava o meu refrigerante, o suco, o que fosse ali. Só que também, na mesma turma, o mesmo pessoal que saía, eles não só comiam o salgadinho ou bebiam refrigerante, eles bebiam bebidas alcoólicas. Aconteceu de um dia e foi incomodando a escola, por quê? Porque eles chegavam lá com hálito etílico. Então isso começou a incomodar. E um belo dia, uma quinta-feira, logo depois do recreio, chamou todo mundo que estava do lado de fora para entrar e foi para a sala da direção. E quem estava na sala de direção? Eu fui junto, porque eu fazia parte dessas pessoas que tinham cartão para poder sair da escola ou para poder ficar fora da sala de aula por causa daquela matéria. E eu fiquei muito constrangido. Pensei comigo, meu Deus, eu não faço nada. Mas a direção mandou todo mundo ir, eu fui. E aí a vice-diretora, eu lembro na época, a vice-diretora começou a realmente deitar o bambu, né? Falar mesmo com os alunos, até que uma das alunas levantou o dedo e pediu permissão para falar. E eu estava lá no meu cantinho falando assim, meu Deus, eu estou aqui, que é isso? Não acredito. Aí essa colega lá que pediu para poder falar, falou assim, por gentileza, o Franco ali no canto ali, ó, ele não tem nada a ver com isso que a senhora está falando. Ele é cafona, ele sai daqui e vai lá comer a coxinha dele, tomar o refrigerante dele, ele não tá com a gente não. Então, se a senhora quiser falar conosco, pode falar, mas ele não. Aí ela olhou pra mim e falou assim, é isso, Franco? Eu olhei pra ela e falei assim, é. Aí ela, diante do Senhor eu estou dando esse testemunho. Ela falou, então me desculpa, você pode sair que você não faz parte. Amém. E olhando isso aqui, eu não deixei, veja bem, eu não estava andando com eles, mas eu tinha permissão para sair. Só que aconteceu esse episódio. Isso serviu, olha bem, pastor Charles falando, isso serve como testemunho. Não significa que você vai fazer as mesmas coisas. Salmo de número 1, se assentar na roda deles. Eu saía, mas eu não me assentava na roda deles. Uma orientação que eu dou também para os irmãos da igreja é, se você vai para um ambiente onde ali tem, de certa forma, bebida alcoólica, procure tomar o seu suco ou o seu refrigerante de cor ou água, para você evitar alguma suposição. Então, seja luz, o pastor trouxe ali, seja luz. Faça a diferença para que outros desejem ser também como você é. E não ouvir, infelizmente, aquela velha e horrenda frase. Ser igual fulano de tal? Deus me livre. Prefiro ficar como estou. E outra coisa, né? O Egito mudou José? Não. Babilônia mudou Daniel? Não. Então, nós temos referências bíblicas que podem mostrar que eu posso estar imerso num ambiente contrário àquilo que a palavra de Deus defende, mas eu me manter puro. Me mantenho puro, eu não me contamino. Sim, e eu acho que aí que está o grande desafio, né? Porque, na verdade, qual que é o perigo? Não sei se vocês concordam, mas qual que é o perigo que eu vejo quando a pessoa... Eu desconfio que ela tem mais amizades com os descrentes do que com os crentes. Crentes aqui que eu tô falando, os que crerem, tá, gente? Tá? Por quê? Porque quando você se associa a alguém que não partilha dos mesmos princípios e da sua fé, você corre o risco de começar a diluir as verdades das escrituras para não ofender essa pessoa. Então, o que acontece? Você começa a suavizar o que a palavra condena, porque você tem medo de ofender aquela pessoa. E aí, uma pergunta que eu vou deixar para quem está do outro lado aí. Que tipo de amigo você é, que você gosta tanto de uma pessoa, que você sabe que ela está indo a passos largos para o inferno, mas você, com medo ou receio de ofender, você oculta a seriedade que a palavra de Deus traz? Porque o inferno existe. Com certeza. Não adianta a gente tentar diluir ou inventar outra coisa. Mas você diz que gosta tanto dessa pessoa, você tem tanto medo de perder a amizade dela, mas você não tem aquela compaixão que Jesus tinha quando via a multidão, que andava como ovelha sem pastor. Então eu acho que o amigo de verdade, Alessandro, ele tem que se importar com o meu destino profético. Sim. Com certeza. E é importante dentro dessa palavra, por quê? Porque se você se deixa, a contaminação.
Você prefere não perder, vamos colocar perder a amizade, mas você permite que ela perca o céu. Exatamente. O que é mais grave, a perda do céu ou a perda da amizade? A perda do céu é muito mais grave. Porque enquanto você está vivo, você tem como consertar algo que estava errado. Mas depois que você morreu, não tem como. Não há nada mais do que a se fazer, né? A não ser o juízo. E uma coisa muito interessante também é o quê? O que você está conversando com seu amigo? Ou o que você está ouvindo? Que vai influenciar muito aí, né? Porque nós, como cristãos, crente, como o pastor falou, aqueles que creem, a gente vai para uma roda de amizade e ali a conversa é sobre o quê? E você entrou, aí você não vai estar sendo sal, vai estar sendo açúcar. Porque o sal vai chegar ali e tem que colocar o sabor dele, né? Vai ter que mudar. O sal, ele muda o sabor. E o sal também, ele vai sustentar aquilo, né? Que você está propondo ali. Né? Então, a gente tem que fazer a diferença onde que for. Aí tem algumas vezes a gente chega no local, igual o senhor acabou de falar aí, pastor José. O senhor estava lá e alguém viu que o senhor estava fazendo a diferença, né? Só que o que a gente mais ouve depois é o que mais a gente pensa, porque a palavra fala que a fé vem por ouvir. Se a gente ouve a palavra de Deus ela está aqui dentro e ela vai te alavancar para algumas coisas. Agora, se a gente ouve outros assuntos, por exemplo, hoje em dia o pastor Charles estava acabando de falar aqui, né? A gente estava comentando aqui sobre como está o mundo político, né? O Brasil aqui, como está essa discussão, um fala uma coisa outra. Aí se nós pegarmos e só ficarmos falando de política, é política, tá aqui, ó, na mente é política. Eu encontrei com outro amigo, é política. Eu pego o meu zap aqui, eu mando uma mensagem política. É o fulano, é não sei o que, é o que aconteceu lá, é o que tá acontecendo. E cadê Jesus? Aí o seu amigo, que você tá ali, que nós estamos falando sobre ganhar ele para Jesus, nós estamos ganhando ele, eu tô tentando ganhar ele pro meu lado aqui, ó. Pra direita. Não, vou tentar ganhar ele pra esquerda. E Jesus? E dentro disso é importante, porque o pastor falou sobre a faculdade, né? E eu tenho orado muito com isso. Meu filho adentrou no início desse mês. A minha menina termina hoje é o ensino médio, né? Ensino médio. E ano que vem já vai fazer vestibular. E o grande medo, nós como cristãos, como pais, o medo, entenda o medo como receio, não é? Eu tenho medo mesmo, pastor, né? Porque veja bem, é o que nós estamos falando. Se você está alicerçado na rocha, claro, vai vir. E principalmente se for, né, dependendo, o ambiente universitário é um ambiente bem corrompido. E Deus permite que os seus filhos entrem ali, não para se corromper, mas para fazer a diferença. Ok? Então, o que nós estamos transmitindo, e aqui é um alô para o papai e para a mamãe. O que você está transmitindo para o seu filho? Qual é a firmeza que você está dando para ele, com clareza, do que é certo e que é errado, para que ele não permita ser moldado, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, por aquele ambiente universitário. Porque é um ambiente que pode tudo. Então fulano entrou na faculdade, como o pastor Charles colocou, e desviou. E tá assim, tá assado. Não, ele já tinha isso dentro dele. O que aconteceu foi só acender o fósforo, porque o álcool já estava lá. E pá, queimou, pegou fogo. Então, nós como pais precisamos criar os nossos filhos de tal modo que, quando eles entrarem nessa fase da vida, eles tenham convicção do que eles querem. E não se deixem enganar, não se deixem levar por palavras doces que possam vir aos ouvidos ou momentos aprazíveis que, na verdade, é prazer naquele momento, mas o final gera morte. Eu falo isso de cadeira. A minha esposa, a Lorimar, é professora universitária e em vários momentos, né, participamos das festas de formatura. E nós fomos, ficamos lá até tarde, né? Para nós é até tarde, né? Mas para o pessoal virar noite não é tarde. A gente ficava lá até certa hora, a hora que o sono apertava, a gente agradecia, dava tchau e ia embora. Mas estávamos ali
fazendo a diferença e sendo sal naquele lugar, sendo luz naquele lugar. E é importante não negociar princípios. Costume passa, costume vai, costume vem. Princípio não. Princípio não se negocia, não abra mão disso. Eu costumo dizer que Deus não é moderno, ele é eterno. Então, se ele é eterno, os seus valores são imutáveis. Sim, Isso não muda porque nós estamos no século XXI ou porque eu estou num ambiente universitário. Deus é Deus em todo lugar, né? E a santidade dele e o poder e a autoridade dele não dependem do ambiente, né? Não é o ambiente que define a minha identidade. É isso que nós precisamos colocar na cabeça. Não é o ambiente. Porque senão, como o pastor Abilei falou, tem gente que é crente camaleão. Está no meio dos crentes, se porta como um cristão. Né? Tá no meio do incrédulo, do descrente, parece mais descrente do que o descrente. Então não é o ambiente que me define, né? Quem me define é a palavra de Deus, é a minha intimidade com o Espírito Santo, né? É o Senhor quem define quem eu sou. Não é o professor universitário, não é o parente, né? Não é o filósofo, é o Senhor. Tá, mas não é por nada não, mas depois de tudo que o pastor José Franco falou ali, sabe? Eu sempre converso com a minha filha, né? Ela ainda tem só 14 anos, tá ainda no ensino médio lá. Mas eu falo com a minha filha, quando você for fazer faculdade, escolhe o máximo EAD possível, viu? Escolhe o máximo EAD possível. Olha, nós estamos recebendo aqui, gente, mensagem dos nossos ouvintes. Antes de partirmos aqui para a nossa terceira pergunta, eu vou trazer aqui as mensagens para a gente, né, trazer aqui também os ouvintes interagindo conosco, dizendo o seguinte, ó, bom dia, pastores. Mateus falando aqui dos Estados Unidos. Se eu tiver um amigo que fala mal do meu Jesus Cristo, ele também fala mal de mim, pois sou filho do eterno Jesus Cristo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele para que ele conheça Jesus Cristo como seu melhor amigo. Tá certo? Perfeito. Corretíssimo. Parabéns, Mateus. Parabéns. É isso aí. É isso aí, Mateus. Parabéns. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes aí nos Estados Unidos. E não só ore, mas fala, Deus, abra uma oportunidade para eu mostrar o teu amor para ele. Aqui, Isso. tem gente que fala Abra uma assim, eu oportunidade. tenho um amigo que é bom demais, só falta Jesus. Falei, então falta tudo. Né? Perfeito. Falta tudo. Bom dia aqui, missionária Kátia, do Córrego do Romão, distrito de Alpercata. Meu esposo era meu amigo. Não podia ouvir falar de crente. Falava que não acreditava na Bíblia, bebia muito, como eles dizem, né? Social. Aceitou Jesus, está se preparando para se batizar. Nós nos casamos em julho e eu nunca forcei ele a nada, apenas orei e todos os dias falava para ele minhas experiências de milagres. Parabéns, então, missionária Kátia, né? Dando Glória exemplo a Deus. aqui, né? Que conheceu, né? O atual, né, marido dela, o esposo, se casaram em julho, né? Tá se preparando para se batizar agora, ou seja, através dela ele conheceu Jesus, né? Se converteu e hoje tá indo os dois aí para a presença de Deus. É um O exemplo, poder né? do testemunho. A Isso. grande É o situação é o poder do seguinte, testemunho. pastor Charles, pastor Abilei e Alessandro, muitas vezes a pessoa quer convencer a outra, mas não é você que vai convencer, é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o José Franco, não é Alessandro, não é Charles, não é Abilei, não. Mas muitas pessoas querem convencer. Faça a sua parte. Não é pela força, não. nem pela Testemunhe violência. e ore. É pelo meu espírito. E diz como o esse Senhor. irmão lá dos Estados Unidos fala assim, Senhor, dá oportunidade para eu mostrar o teu amor para aquela pessoa que não gosta do Senhor, mas que tem amizade comigo. Faça isso. Deus abre as portas. É isso aí. Bom, nós estamos falando hoje aqui do nosso tema, né, sobre amizade com alguém que fala mal de Deus ou não acredita em Deus. Essa amizade, ela pode atrapalhar a minha vida espiritual? É o que nós estamos debatendo hoje aqui com nossos pastores convidados e você participando com a gente através do nosso WhatsApp. Tem algumas pessoas que mandaram aqui mensagens de áudio, mas, gente, mais uma vez eu vou dizer o seguinte, não adianta mandar mensagem de áudio porque não tem como a gente estar ouvindo aqui a mensagem de áudio. Então, manda a mensagem de texto para nós, tá? O nosso DDD é o 339-9961-0104, tá bom? Pastor Abilei, estou sendo contrário à Bíblia e me associando às trevas
Ou devo permanecer com a amizade até ganhar aquela pessoa para Jesus? Pelo que eu entendi aqui a pergunta, né? Se eu, permanecer com essa pessoa que não acredita em Deus ou que fala mal de Deus, eu estarei sendo contrário à Bíblia, me associando às trevas? Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo, né? Nós somos luz do mundo. Então, assim, com certeza, não estou me associando a ninguém, não estou sendo contrário à Bíblia, porque nós temos que ir e ser luz nas trevas. Se a gente não for luz nas trevas, aí que nós estamos sendo contrário à Bíblia, né? Então a gente tem que mostrar Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho, através dos frutos do Espírito, né? O pastor José Franco disse aqui: o Espírito Santo que convence a pessoa. É ele que vai convencer, não sou eu. Mas eu tenho que mostrar os meus testemunhos. Eu tenho que mostrar Jesus na minha vida. Eu tenho que mostrar os frutos do Espírito. O Espírito Santo convence a pessoa, mas a pessoa vai ter que ver o fruto do Espírito em mim, o amor, a mansidão, a longanimidade. Vai ter que ver. Tô falando de Jesus, mas eu sou aquela pessoa arrogante. Eu tô falando de Jesus, mas eu sou aquela pessoa que não tem paciência. Eu tô falando de Jesus, mas cadê o amor? O princípio de tudo é o amor, né? O princípio de tudo é o amor. Se a gente tem amor, Jesus, ele veio na terra e ele veio com muito amor, com tanto amor, amor do infinito, amor do eterno Deus. Ele veio com amor. E o amor que ele não veio porque o pastor Charles é bonzinho, pastor Abilei é ótimo, pastor José é ótimo, Alessandro é demais. Não, ele veio com amor por causa dos nossos defeitos. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi pelos nossos defeitos, pelos nossos pecados, né? Não foi. Ele mesmo disse que veio para os pecadores, né? Para os pecadores. Então, assim, se Jesus, que é Jesus, ele veio para ser luz nas trevas, e ele falou, deixou aqui pra gente, vá também, fazer discípulo. Ou seja, a ordem dele foi para que a gente fosse também e a gente estivesse ali no meio. Só que a gente repara uma coisa: a luz, aqui nós estamos no estúdio aqui, olha o tamanho dessas lâmpadas, olha o tamanho dessa sala aqui. A lâmpada é bem menor, né? Bem menor do que a sala, e ela tá clareando a sala toda. Então tem hora que a gente vai no local, a gente está com algumas pessoas, e nós estamos falando hoje sobre amizade. A gente tem que fazer a diferença, a gente tem que ser luz nas trevas, né? Se a gente enxerga alguma treva, alguma coisa que a gente não vê ali que precisa melhorar, que através de apresentar Jesus para aquela pessoa, para aquele amigo, a gente tem que colocar ali o sal, o sabor sobre a vida daquela pessoa. É isso que eu creio, né? Então, assim, Jesus nos chamou para fazer a diferença nessa terra, seja aonde for e de maneira nenhuma, porque é muito fácil. Pastor José Franco falou aqui, ó: nós vamos na igreja, participamos do culto, ouvimos os louvores, a mensagem, termina o culto, nós pegamos a Bíblia, guardamos ela e vamos para casa. Aí fora da igreja nós não mostramos Jesus para ninguém. Fora da igreja a gente não prega a palavra, a gente não fala de Jesus. Fora da igreja, algo que me vem aqui à mente, fora da igreja a gente costuma, pastor, a falar outros assuntos. Aí quando chega na igreja, aí que nós vamos falar de Jesus, nós vamos ouvir Jesus. Agora fora da igreja não. Então, assim, quando a gente tem alguns amigos, algumas amizades, e nessas amizades a gente chega ali, essa amizade sabe que você é crente, você é cristão, mas você não fala de Jesus para ela, você não está sendo luz, você não está sendo sal da terra. Aí você vai manter, aí nós tivemos outro tema aqui, que a pessoa fala mal de Deus. Aí tem hora que fala mal de Deus. Se fala mal de Deus, você vai se afastar? Não, aí você vai falar de Deus. Vai falar de Deus, né? Agora no outro tema aqui, essa pessoa não fala. Mas aí você tem que encontrar uma brecha. O pastor Charles falou assim, encontra uma brecha, eu estava falando aqui em algum momento. Encontra uma brecha para falar de Jesus. Para falar de Jesus para essa pessoa, para você ser luz. Para você... Uma vez eu ouvi um testemunho de dois amigos. Um dos amigos era crente. E tinha anos
trabalhavam no mesmo local, só que, Alessandro, eles conversavam sobre tudo. Mas esse amigo cristão, ele nunca falou de Jesus pro outro que não era. Nunca. Aí, quando foi numa segunda-feira, chega aquele outro lá, pastor José, que não era cristão, mas feliz, chorando de alegria e pulando. Ele tinha ido num culto de domingo, convidado por alguém, e o Espírito Santo de Deus tinha pegado aquele homem. Glória a Deus. E ele chega no local de trabalho e fala assim com ele, você não vamos lembrar o nome agora, mas vamos dizer que o nome dele era João. Ô João, eu tô feliz demais, João. Muito feliz. Por quê? Por que você tá feliz? Eu conheci Jesus ontem e eu vou levar você. Ele falando pro crente, eu vou te levar lá naquela igreja para você conhecer o Jesus que eu conheço. E o outro que tava ali já era crente mais de 10 anos e nunca tinha falado de Jesus pro amigo. Ele não era luz ali naquele local. Ele não era sal ali naquele local. Talvez ele até demonstrava ser luz e sal lá na igreja. Mas naquele local... No local de trabalho. De trabalho, justamente por amigo, que eles eram amigos. Ele não falava nada. Conversavam várias coisas, mas não falava de Jesus. Talvez aquilo que o pastor Charles falou no início também, né? Sobre a questão de ter medo de perder a amizade, né? Às vezes vai falar de Jesus e aí o amigo pode entender errado, perder a amizade com ele, mas tem que falar, né? Estamos recebendo aqui uma outra mensagem. Antes de continuar aqui, rapidinho, até para a pessoa tá pedindo aqui luz, né? O que ela deve fazer. Pediu para não se identificar, dizendo o seguinte, eu tenho uma amiga, ela pratica coisas ilícitas. Já conversei com ela, já falei do amor de Deus por ela, mas ela disse o seguinte, tá, eu vou parar de fazer o que eu faço e vou tratar da minha família como? O que eu deveria continuar dizendo para essa pessoa? Pelo que eu entendi aqui, parece que a amiga dela, sei lá, faz alguma coisa de errado, né? Tem família, mas continua fazendo porque seria tipo um ganha-pão para ela, não sei. E aí ela quer continuar falando de Jesus. Pelo que eu entendi que a pergunta, ela disse o seguinte, eu continuo com essa amizade ou deixo ela de lado? Tiago 4,17, quem sabe o que é certo e não faz, comete pecado. Isso é omissão. A mesma coisa, eu tenho uma pessoa que sei que está ganhando, está sustentando a família, mexendo com droga, né? Peraí, a gente sabe onde esse caminho vai dar, né? Não, então eu acho o seguinte, ou você seja, né, essa pessoa, ou você fica do lado daquilo que a palavra de Deus fala e você vai confrontar, porque a verdadeira amizade a gente confronta, né? Ou deixa ela seguir o caminho dela, se ela não quer entrar no caminho certo, né? Porque senão a gente vai achar respaldo para muita coisa aí, né? Então, eu acredito, Alessandro, que existe a lei do poder da atração. O que é isso? Na natureza, os opostos se atraem. No mundo espiritual, são os iguais. Quem gosta de orar se cerca de gente que também gosta o quê? De orar. Quem ama a palavra de Deus vai ter no seu círculo de amizades pessoas que também amam a palavra de Deus. Então, eu acho que a gente precisa entender que nós somos o somatório das pessoas que estão ao nosso redor. Suas amizades dizem muito a seu respeito também, né? O pastor Abilei falou aqui, Paulo, quando escreve lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, que ele fala o quê? Que as más companhias corrompem o bom caráter. Os bons costumes aí é o caráter. As más companhias corrompem o bom caráter. E Paulo, né, em 2 Coríntios 6, 14, ele fala que a gente não deve se colocar em julgo desigual com o incrédulo. Porque que comunhão pode existir entre o povo de Deus e o povo do pecado, entre a luz e as trevas? Porque a Bíblia é muito clara numa coisa. João 8, 34 diz que o incrédulo, o ímpio, ele é escravo do pecado. 1 Coríntios 7, 22, Paulo diz que nós somos escravos de Cristo. Então eu tenho que escolher, ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo de Cristo, né? Então, essa lei do poder da atração, eu acredito muito nisso. Se você tiver um fofoqueiro que converte, a primeira pessoa que vai fazer amizade dentro da igreja é com um fofoqueiro da igreja. Se você tem um mal pagador... Esse foi o nosso tema semana passada. Um mal pagador que entra na igreja, por incrível que pareça, a primeira pessoa com que ele vai ter afinidade é com o mal pagador que está dentro da igreja. Então eu acho que a gente precisa ser maduros espiritualmente e de discernimento da parte de Deus para saber com quem eu devo andar, com quem eu abro a minha intimidade, né? É igual eu falo que quando você vai na casa de alguém,
Se você vê alguma coisa que você não goste, você se lembre que aquela pessoa abriu a porta para te receber. Então o que você vê lá, fica lá. A gente não tem autoridade para entrar na casa dos outros e sair contando a vida dos outros para todo mundo, que infelizmente acontece muito. Aliás, até porque é o seguinte, né, pastor? Aquele detalhe, né? Se eu te chamei para vir na minha casa é porque eu confio em você, E né? é Você não vai honra. abrir a sua porta de casa para qualquer Exatamente. pessoa, E é né? honra, né? É honra. Então eu acho que a gente tem que aprender a honrar os lugares que Deus também nos coloca. Sim, pastor Zé Franco? Dentro dessa colocação dessa amiga aí, é importante ressaltar o que o pastor Charles colocou, e voltando à palavra anterior, não vai ser essa pessoa que vai convencer a outra. Primeira coisa, você precisa realmente conversar com essa pessoa e perceber o desejo dela. Porque veja bem, mas eu não sei fazer outra coisa. Você não sabe fazer outra coisa se você não tiver a oportunidade de fazer outra coisa. Ok? Trabalha com coisas ilícitas, como ela colocou aí, né? Não quis especificar. a Sim, pessoa que não, com ilícitas, mas é né? ilícito. Ela vai continuar fazendo o ilícito se não for apresentado para ela outra coisa. E não for orientado a ela mudança. Porque se for orientado, se for bem colocado, e principalmente a base de oração, de testemunho, eu não duvido que a pessoa possa mudar. Vai mudar. Eu falo isso com propriedade, porque eu já estive do outro lado, hoje eu estou do lado de cá. E eu falo que, para a glória de Deus, o testemunho, é o que o pastor colocou anteriormente, logo no começo, é a Bíblia que as pessoas querem ler. Não adianta você pegar o livro da capa preta e ficar recitando ele se você não vive ele. Então essa amizade aí é uma amizade que precisa ser ganha para Jesus. E ser aberto os olhos. Como é que eu vou tratar a minha família? Mas só tem esse jeito de ganhar dinheiro no sentido de sustento familiar? Existem muitos outros meios lícitos. Você não precisa ganhar um rio de dinheiro, você precisa ganhar o dinheiro, porque o rio, ele virá, se você se dedicar. Mas infelizmente na nossa sociedade, eu falo inclusive, até mesmo no meio ministerial, os meninos querem entrar hoje no ministério da forma como nós estamos saindo. Eu estou com 26 anos já no ministério. Então, eles não querem mais, abre aspas, ralar como nós ralamos lá no começo. Não quer saber mais de folheto, quer saber de ar-condicionado, quer saber de uma igreja equipada, mas não quer saber da caixinha ciclotron que a gente enfiava 3 microfones, uma guitarra, o contrabaixo, o teclado, tudo naquele trenzinho ali, dentro da congregação, no meio da rua, porque o mesmo som que tocava dentro da igreja tocava no meio da rua. Entende? Então, é realmente abrir os olhos dessa pessoa. Talvez ela não vá ganhar o rio de dinheiro que ela está querendo, ou de repente possa estar ganhando, mas ela já vai estar dando o primeiro passo. O nosso pastor Martin Luther King Jr., ele disse, você não precisa ver o topo da escada para você chegar lá. Você precisa subir o primeiro degrau com fé. Então, dê o primeiro passo. Ajude essa pessoa a dar o primeiro passo. Se você tem contato, né, uma rede de contato com outras pessoas, com empresários, apresente. Se você entende que essa pessoa é uma boa pessoa, é honesta, apesar de estar mexendo com o que está mexendo, mas ela é uma pessoa honesta, ela está nessa situação por causa do momento, dê a oportunidade. Eu pessoalmente faço assim, eu dou oportunidade. Se você pisou na bola, você perdeu a oportunidade. Então, nessa situação, dessa última pergunta que você colocou, estou sendo contrário à Bíblia e me associando às trevas, é interessante que você tenha que ver o que é associar. Salomão mesmo, no Provérbios capítulo 22, ele fala que nós não devemos nos associar, ali é um contexto, né, que ele está colocando para nós, pessoas de mau humor, pessoas que vivem em ira, mas nós não devemos nos associar com pessoas que praticam coisa errada. Quando eu me associo, eu estou sendo conivente. Eu só vou participar do clube tal, vou ser sócio, por exemplo, do Filadélfia, porque eu entendo que ali é meu lugar. Ali eu aceito ali. Eu concordo com tudo ali. Então essa associação, como foi colocado aqui, é você realmente ser como. Você é sócio, você faz parte. Eu sou sócio da Igreja Batista Morada do Vale, entre aspas, porque as nossas igrejas são uma associação. As nossas igrejas são entidades sem fins lucrativos, mas é uma associação de pessoas que se reúnem regularmente para louvar a Deus, orar e etc. e tal.
Então, quando você se associa, você está dizendo, eu faço parte de. Então você não deve associar-se, que é muito diferente de manter uma ligação, um certo contato, como nós falamos logo no começo. E devo permanecer com a amizade até ganhar a pessoa para Jesus ou não? Você deve permanecer com essa amizade enquanto você tiver condições de ser você e não se contaminar com aquela pessoa. A partir do momento que você perceber que aquela amizade está te desvirtuando do que é correto, é melhor você sair fora. É melhor perder uma amizade do que perder o reino de Deus, né? Exatamente. É aquilo que nós falamos, né? Exatamente, porque a companhia errada, ela te torna mais propenso a cair, a tropeçar, né? Porque eu falo o seguinte, o pecado pela ignorância, Deus não leva em conta. Mas aquele que é de forma deliberada, você está juntando prova contra você mesmo no grande dia. É o que eu sempre falo, quando você erra a primeira vez, você pode ter errado, falta de senso, de sentido. Mas quando você comete o erro novamente a segunda vez, aí você já fez sabendo. É o velho ditado, né? Errar é humano, permanecer no erro. É tolice, mas é o quê? Mas você já faz consciente. A primeira vez você pode ter realmente escorregado, ok? Mas se você vem cometer o mesmo erro, você já fez com convicção. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Pastor Abilene? Eu quero deixar aqui um recado para esse ouvinte que estava falando da amiga aí, né? Eu não tive a oportunidade de estar falando aqui. Eu me lembrei aqui de algo que aconteceu na nossa igreja. A grande dificuldade, né, das pessoas que mexem com tráfico, prostituição, para largar, é a questão de sair e trabalhar para ganhar um salário mínimo. Sendo que, aparentemente, vamos dizer assim, né, mas não é, eles falam, ganham dinheiro, tanto dinheiro fácil. Eu ganho ali, vamos colocar aqui um número, né, eu ganho R$5.000 por semana. E agora eu vou ganhar 1.500 por mês. Então aí tá o grande milagre, né, que Deus tem que fazer na vida dessa pessoa para libertar ela. E eu me lembro de um rapaz que chegou na igreja no dia de domingo. Ele já estava isso na nossa igreja, ele já estava com o carro carregado de droga para levar para uma certa cidade. E foi num culto de domingo. E o Espírito Santo de Deus começou a falar com ele através da palavra. E aquele rapaz, ele se levantou e caiu ajoelhado no altar, aceitou Jesus aquele dia e falou: pastor, eu tô indo lá agora, vou queimar aquela droga todinha. A partir de hoje, tô na igreja aqui, todo dia que tiver culto, que não tiver, só me arruma alguma coisa pra fazer, que eu não quero ocupar minha mente com mais nada. E assim foi. 3 dias depois, estava empregado, ganhando um salário mínimo, começou tudo de novo. Então assim, as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Inclusive nós estamos na campanha lá, vida abundante, né? A vida abundante. Vida abundante não é ter tudo, como o pastor José Franco falou, né? Não é ter a escada toda, é você ver o primeiro degrau, mas aquilo ali te trazer satisfação, te trazer sabor. Então assim, essa irmã, ela tem que continuar pregando, falando a palavra, né, para essa amiga dela, e bater ali, falando com ela que as bênçãos de Deus, ela enriquece e não vai acrescentar dor e vai tirar, porque aparentemente essa pessoa, ela tá ganhando esse dinheiro aí e ao mesmo tempo há uma infelicidade grande dentro da casa dela, há uma falta de paz muito grande, porque tudo de errado, o inimigo tá no meio, e se o inimigo tá no meio, ele veio para roubar, matar e destruir. Então é isso aí. Não há alegria ali. Bom, gente, infelizmente chegamos, né, ao nosso final aqui do debate 104, né, porque nosso tempo já era, já até ultrapassamos aqui, mas tudo bem, tem problema não. Bom, vamos chegar no final do nosso debate 104, agradecendo aí a sua audiência, agradecendo aqui aos nossos pastores, né, que nos presentearam aqui, né, com essa escola bíblica dominical em plena sexta-feira, mas também lembrando que aos domingos, né, você está sendo escola bíblica e está ouvindo aqui o nosso debate 104, está tendo mais uma escola bíblica dominical. Pastor Charles Smith, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, muito obrigado por estar marcando presença aqui, e de antemão já vou desejando aí parabéns, né, amanhã está completando mais um ano de vida. 55 anos de estrada, louvado seja o nome do Senhor, Amém. viu? Parabéns, glória a Deus.
agradecer o carinho, né? E dizer Pelo que eu tô vendo ali, eu acho que tem um bolinho ali, viu? Ó. Tô vendo ali uma garrafinha de suco. Pô, tá vendo? Só o João mesmo, viu? Gente, mas aqui, que Deus abençoe, né? Sei que o horário tá estourado aí e peço de sempre, lembre-se de nós nas suas orações. A gente que é levantado para instruir os outros, nós também precisamos dessa cobertura, né? De oração daqueles que creem no mesmo Cristo que nós cremos. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Ele permitir. Amém, amém. Pastor Abilei, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Fica à vontade para as considerações finais. Alessandro, obrigado. Prazer, né? Te conhecer. Prazer é todo nosso. Pastor Charles, mais uma vez. Pastor José Franco, conhecer agora também. Prazer te conhecer aqui. Prazer e nosso. que Deus abençoe todos os ouvintes da rádio e cada família que nos ouviram esta manhã, né? Que essa palavra que foi dita aqui venha fazer a diferença sobre o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor José Franco, mais uma vez, muito obrigado também pela participação aqui no nosso Debate 104. Obrigado, meu querido. Para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui e poder compartilhar daquilo que Deus tem nos ajudado a compartilhar com os outros. E estamos ali na Batista Morada do Vale, no bairro Morada do Vale, que fica na rua Martins de Souza, número 52, pertinho ali do canalzinho da Lisboa. Quem está naquela região é perto daquele posto de gasolina. Rua Martins de Souza, número 52. A nossa escola bíblica é domingo às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite o nosso culto. Dia de quarta-feira, nosso culto de oração. E já vou dar uma dica aqui para anotar na agenda. Dia 18 e 19 de outubro é o aniversário de 35 anos da igreja. Vamos ter coral, vamos ter muita música. Pastor Márcio estará conosco também. E todos que estão aqui, os nossos amigos ouvintes, são convidados a estarem conosco na Batista Morada do Vale, Rua Martins de Souza, número 52, no bairro Morada do Vale. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Amém, amém. Bom, e assim, chegamos ao final então do nosso Debate 104, lembrando ao vivo todas as sextas, aos domingos uma reprise no mesmo horário. Semana que vem, sexta-feira que vem, tem mais um debate para você. Um grande abraço. A 104 apresentou Debate 104. Aumente o som, escute o